Olha que interessante, estava pensando sobre isso uns tempos atrás e agora encontrei, através de uma obra, um pensamento, né, uma reflexão sobre isso, sobre esse tema, né? A gente fala muito sobre as vantagens de se tornar um leitor, né? Os livros, como ele molda a nossa vida, tudo, mas ele tem ali um lado também que a gente tem que saber lidar, né? E eu quero fazer esse vídeo aqui sem soberba nenhuma, tá? Vou explicar os motivos. É que assim, conforme você lê, você avança, conhece outras histórias, outros mundos, né? Aumenta o seu nível de empatia, o seu nível de compaixão pelo outro, porque a gente começa a se colocar, né? Começa a treinar esse lance da misericórdia, né? Esse lance de você viver através da vida de outra pessoa. Pelos livros, claro. E conforme você avança, você vai mudando a tua visão de mundo. Você vai se tornando uma pessoa melhor. Principalmente nas relações, porque os livros nada mais é do que seres humanos sendo retratados ali. Então a gente começa a ter uma proximidade com o ser humano, vamos colocar dessa forma. E a forma como você busca as suas relações está intrinsecamente ligado nisso, né? As pessoas que leem bastante, elas têm um nível de relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, com pessoas que têm um viés, que têm valores bem próximos dos seus, né? Então, quando você é uma pessoa que gosta muito de ler, você acaba exigindo das suas relações que as pessoas também sejam umas pessoas de mente aberta, umas pessoas que consigam compreender o mundo. E aí a gente começa a eliminar, né, das nossas relações aquelas pessoas que não combinam mais com a gente. Olha que interessante. As amizades sofrem muito isso, né? Às vezes a gente tem alguns amigos que são amigos ocasionais, que se juntam de vez em quando, amigos que a gente talvez não veja tanto, mas tem alguns amigos que a vida afastou, né? E a vida afasta e às vezes a gente não faz muito esforço para voltar a essas relações aí, até porque às vezes por questão de distância fica um pouco difícil, mas não só, os valores quando não batem, não é sempre que a gente está disposto ao debate, não é sempre que a gente está afim de tentar convencer o outro a ser uma pessoa diferente, até porque não existe certo e errado, meu certo às vezes é errado para outra pessoa, né? Então não é sempre que a gente está disposto a isso, a esse esforço, né? Então quando a gente vê que algumas amizades que você tinha em alto preço, elas pensam muito diferente, elas veem o mundo de forma muito diferente, você tem um afastamento, orgânico até, um afastamento, porque é como se aquelas pessoas não combinassem mais com o seu novo eu, né? Esse eu que está sendo construído diariamente. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou escutando ali um audiolivro sobre Simone de Beauvoir, né? Uma das filósofas mais importantes da França, mas não só, né? E não, isso não é o mais importante foi que ela foi um símbolo feminista, fortíssimo, né? E ela traz ali algumas experiências na biografia dela, e estou escutando esse audiolivro, e lá ela explica uma coisa muito interessante. Ela fala assim, Sartre, para quem conhece Jean-Paul Sartre, não era bonito, né? Não era uma pessoa com capital estético avançado. E ela fala o que ele agregava na vida dela, né? O que ela se interessava por ele, não era a aparência, né? Ela não se bastava no dinheiro, nem na aparência dele. Em várias partes do seu diário ali, ela colocava que ela tinha outros amores, né? No sentido de admirar outros homens, essa parte estética, sexual, mas com Sartre ele atendia ela no quesito intelectual. Ela tinha uma paixão intelectual por ele, uma aproximação, né? Uma atração intelectual, porque ele realmente era um homem que estudava muito, lia muito, era um filósofo também, e os dois quando se encontraram um no outro, né? Aquela chama intelectual, e isso os aproximou para sempre, né? Estão vinculados na história até hoje. E ela fala sobre essa atração intelectual, como é forte, como é necessária mais do que todas as outras. Mais necessária às vezes do que a sexual, a amorosa e a da intimidade, né? E ela fazia muita questão dele porque ele validava quem ela era como pessoa. Ela conseguia ver o mundo de forma melhor porque ele existia na vida dela. E aí eu pensei, nossa, que poético, né? Que bonito. Mas isso existe no nosso dia a dia, né? Estar com pessoas que conseguem ter, que nos consegue ter um diálogo bom, que a presença da pessoa é agradável, que a conversa flui. Você pode falar de coisas fúteis, você pode falar de coisas profundas, você pode falar sobre as suas dores, você pode escutar as dores da outra pessoa, e porque aquela pessoa existe no mundo, a sua vida vale um pouquinho mais a pena. Olha que coisa. E aí ela encontrou isso em Sartre, né? Há várias relações no nosso dia a dia que nós encontramos pessoas assim, né? Pessoas que a simples presença nos agrada, né? Nos faz viver melhor aquele dia porque aquela pessoa está presente. E muitas vezes ela nos ajuda a ver o mundo de uma forma melhor. E quando a gente tem essa ampliação da visão de mundo, né? Dos sentimentos, as emoções, as interpretações das coisas que acontecem, é um efeito intelectual, né? Nós estamos ali evoluindo como pessoa, estamos nos colocando a pensar sobre várias coisas que às vezes não afetam necessariamente a nossa vida, mas reforçam alguns valores, né? Discutir políticas públicas, discutir as guerras, doenças,
discutir geopolítica não necessariamente afeta a nossa vida de imediato, mas nos ajuda, né, a fazer ali uma reflexão um pouco melhor, a reforçar alguns valores, né, mostrar para o mundo, né, por que a gente pensa daquela forma e até uma espécie de autovalidação. Então eu queria saber de você, né, você tem essa pessoa na sua vida? Será que você tem aquela pessoa que ela é essencial na sua vida intelectual, né? Quando eu falo intelectual pode parecer algo muito, né, de quem estuda muito, quem escreve livros, não isso, não isso. É tudo aquele que te tira do teu estado letárgico, né? Que te convida a pensar, que te convida a discutir as coisas. A vida intelectual ela é feita de forma prática também, né? Ler é muito bom, estudar é muito bom, mas falar, se comunicar, conversar, dialogar, debater, tudo isso é fundamental. E eu queria saber, você tem essa pessoa na sua vida? Diga aí pra mim nos comentários. Valeu!